Então, vamos lá, boa noite a todos. Eu sou Andrômeda Moreira, sou diretora médica assistencial do Grupo Live Med, e hoje damos, prosseguimento a mais uma aula online do programa de educação permanente, e vou compartilhar alguns lembretes, né? Nossa lista de presença está no chat, então solicito que todos, por favor, assinem para emissão dos certificados, que encaminharemos posteriormente. As aulas é uma parceria entre a LiveMed e o consórcio SISMEP, uma parceria que dá certo. São realizadas quinzenalmente, com temas diversos, profissionais renomados. Portanto, o doutor é, hoje o nosso convidado especial. E não deixe de nos seguir no Instagram, Grupo LiveMed, e no nosso canal do YouTube, Grupo LiveMed, né? Hoje, o nosso parceiro, o nosso convidado renomado, doutor, desculpa a pronúncia, Jesus, Isso. Jesus Mística Ventura Balbino, possui residência em neurologia pelo Hospital das Clínicas da UFMG, preceptor do programa de residência médica do IPSENG, professor auxiliar no internato de saúde do idoso da Faculdade de Medicina e Ciências Médicas. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso programa de educação permanente. Muito obrigado pela parceria e agora é com você. Obrigado. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite. Falar sobre AVC é um tema que me interessa muito e, do ponto de vista aí de história, nós temos visto aí uma mudança no tratamento mesmo dos acidentes vasculares cerebrais, e é muito importante a gente ter uma abordagem sistematizada em mente. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre uma estrutura de abordagem diagnóstica e terapêutica no acidente vascular cerebral na fase aguda, e vou transcrever aí transcorrer durante algum tempo pelas informações, e depois a gente abre para algumas dúvidas, para discutir mesmo sobre desafios aí de vida real. A gente sabe que é bem comum aí na nossa realidade do SUS. Bem, eu gostaria de começar para a gente contextualizar com um caso clínico. O caso clínico é um homem de 72 anos, que é natural do norte de Minas, reside em Santa Luzia, e ele vem no pronto-socorro com uma alteração de fala, uma alteração súbita, que iniciou aí enquanto esse paciente estava assistindo TV. Juntamente com essa alteração de fala, ele tem uma percepção de fraqueza para movimentar o lado direito do corpo. Não tem nenhum evento semelhante previamente e não tem nenhum sintoma. Nesse pouco trecho do caso clínico do nosso paciente, a gente tem aí algumas informações que são extremamente relevantes para a condução do nosso caso. Primeiro ponto: toda vez que nós estivermos diante de um déficit neurológico agudo, como alteração de fala, alteração de força dimediada, ou seja, presente em um lado do corpo, a gente tem que pensar na possibilidade de AVC, de acidente vascular cerebral. Os diagnósticos diferenciais incluem outras causas, como hipoglicemia. Então, a gente tem que lembrar de fazer diagnóstico diferencial com outras causas. Sempre que a gente está diante de um déficit neurológico agudo, eu tenho que saber que horas que o meu paciente passou mal. Isso é uma informação extremamente importante e relevante, porque ela muda a nossa conduta. Então, eu tenho que saber o ictus, o tempo decorrente do início dos sintomas. Então, se o meu paciente ele está realizando alguma atividade na sua casa, ou no seu trabalho, ou na rua, e ele passa mal e ele apresenta um déficit, a informação do que ele estava fazendo no momento, qual o horário do dia, o que estava acontecendo, é de extrema relevância. Juntamente com isso, a gente tem aí a idade do paciente, que é um fator de risco aí para um evento cerebrovascular, e de onde o paciente é: natural do norte de Minas, residente de Santa Luzia. Prosseguindo aí propedêutica, a gente tem que lembrar da epidemiologia aí de causas arritmogênicas, chagas, outras cardiopatias que podem aí culminar num acidente vascular cerebral de causa cardioembólica. Então, eu tenho que saber hiperglicemia mimetizam déficits neurológicos agudos, eu tenho que realizar uma tomografia de crânio de urgência nesse paciente o quanto antes,
porque ela é fundamental para a diferenciação de sangramento com o nosso AVC isquêmico, e eu tenho que fazer um checklist rápido para avaliação de contraindicações para trombólise. Todo atendimento inicial tem que ser voltado para um paciente ser elegível ou não para a terapia de reperfusão. E aqui a gente coloca em negrito, em caixa alta e em destaque, aplicar a escala de NIH. Para que serve essa escala de NIH? Porque é importante a gente lembrar de aplicar essa escala. A gente vai falar mais à frente, mas a escala de NIH, ela gradua para a gente o déficit neurológico, a extensão do déficit e a classificação do AVC em AVC pequeno, AVC moderado ou AVC extenso, e isso também muda a nossa conduta. Bem, aqui exemplos de duas tomografias de crânio. As duas tomografias de crânio, elas podem estar presentes com essa mesma alteração, uma alteração de linguagem com uma fraqueza do lado direito do corpo. A diferença é que na primeira imagem eu tenho uma hiperdensidade, um sinal branco espontâneo na tomografia de crânio. Sinal branco espontâneo na tomografia de crânio, hiperdensidade espontânea, se é no parênquima, eu tenho que pensar em sangue. Se é na topografia do vaso, eu tenho que pensar em trombo. Então, na primeira imagem, eu tenho uma hiperdensidade espontânea no parênquima, logo, eu tenho um sangramento intraparenquimatoso, e na segunda imagem, eu tenho um trombo na região da cerebral média aí, à esquerda, que possivelmente é a cerebral média dominante do meu paciente, por isso ele está evoluindo com afasia. A condução desses casos é diferente e a tomografia de crânio é fundamental para fazer essa diferenciação. Lembrando que, no AVC isquêmico, eu espero que a tomografia de crânio inicial esteja sem alterações ou com algumas alterações discretas de hipodensidade que a gente vai discutir à frente. No caso de hiperdensidade espontânea, eu penso em sangramento e, de cara, eu já excluo a possibilidade de fazer trombólise química ou uma trombectomia mecânica nesse paciente, na presença de um sangramento intracraniano. Por que é importante falar sobre AVC? Aí tem uma questão nominal em relação a AVC e AVE. O AVC é acidente vascular cerebral. O AVE é acidente vascular encefálico. Falava-se em AVC, depois de um tempo começou a postular o nome AVE, pensando na extensão aí do déficit neurológico, do evento neurológico, para outras topografias aí do nosso sistema nervoso central, aí, a parte cérebro, cerebelo, tronco. Mas, do ponto de vista popular, o mais importante é que todas as pessoas saibam reconhecer imediatamente um paciente com suspeita de AVC. E, popularmente, nós temos o nome de derrame. Do ponto de vista científico, clínico, o termo AVC é um termo de associação um pouco mais correlato com o derrame. Então, os pacientes tendem aí a assimilar esse termo melhor. Então, a gente chama aí de AVC o nosso evento neurológico isquêmico. Por que é importante falar sobre o AVC, então? Nós sabemos que AVC são causas de incapacidades permanentes ou transitórias, são causas de internações hospitalares, de tempo de internação hospitalar baseado na extensão do AVC, são causas de mortalidade. Então, se o meu paciente sofre um AVC e ele tem um déficit neurológico, seja ele transitório ou permanente, esse paciente, durante aquele período do déficit neurológico, ele vai ter uma incapacidade. E essa incapacidade vai gerar uma incapacidade laboral. Essa incapacidade laboral associada a uma terapia multidisciplinar de reabilitação traz um custo ao sistema de saúde, seja ele público, seja ele privado. No gráfico de cima, a gente tem aí um artigo publicado esse ano que mostrou um panorama das internações por AVC no Brasil de 2019 a 2023 e os gastos do Ministério de Saúde, do SUS, com relação à terapia aí relacionada ao AVC. Então, vocês notem que nós temos aí uma projeção de 196 mil somente destinado ao tratamento de AVC.
Destaco que esse gasto é um gasto de reabilitação, de internação e tratamento de complicações clínicas de um paciente com AVC. Quando a gente tem uma terapia altamente eficaz para reverter os déficits, para reduzir a incapacidade permanente do nosso paciente, aumentar o tempo de sobrevida, aumentar o tempo disponível para o trabalho do paciente, como a disponibilidade de trombectomia e trombólise, nós temos aí uma revisão de gastos e uma previsão de gastar menos com uma terapia altamente eficaz. Então, do ponto de vista epidemiológico e populacional, focar no tratamento agudo do AVC, na reperfusão para melhora clínica, para melhora no ranking do paciente pós-evento, é uma estratégia de gestão de recursos de saúde que é altamente eficaz, e é esse o foco atual de todos os serviços que trabalham com atendimento ao paciente com AVC. Então, quando a gente tem aí os anos ajustados por incapacidade, os chamados DAILYs, nós tivemos aí da década de 80 para a atual uma queda discreta, e agora nós temos uma projeção para 2046 de um novo aumento. Possivelmente, essa queda discreta veio de melhores marcadores epidemiológicos de saúde, controle de fatores de risco. E esse novo aumento estimado, possivelmente relacionado ao envelhecimento populacional, e a idade é um fator de risco aí para o AVC. Então, é super importante saber abordar um paciente com AVC, e a fase aguda do AVC, ela vai determinar o tempo de internação, os gastos, o ranking final do paciente, o desfecho clínico do paciente e a sobrecarga aí relacionada ao sistema de saúde e a reabilitação do paciente. Bem, com relação aos fatores de risco, nós temos fatores de risco modificáveis e não modificáveis. E por que é importante saber sobre isso? Porque nós conseguimos atuar na prevenção primária, nos fatores de risco modificáveis. Então, sempre que eu estou tratando a hipertensão arterial de um paciente, controlando o diabetes de um paciente, rastreando pacientes que têm fator de risco para fibrilação atrial e abordando esses pacientes com controle de ritmo, frequência e anticoagulação quando indicado. Quando eu trato dislipidemia, quando eu cesso o tabagismo, quando eu estimulo o estilo de vida saudável, e quando eu trato doenças renais, apneia do sono, controlo a ingesta de álcool e invisto numa dieta rica em frutas, verduras e redução de consumo de carne vermelha, eu estou agindo nos fatores de risco modificáveis. E esses fatores de risco modificáveis, eles conseguem prevenir acidentes vasculares cerebrais, infartos agudos do miocárdio, ou seja, eventos vasculares, cardio ou cerebrovasculares, e eu consigo também intervir na prevenção de outras doenças que acometem o indivíduo ao longo do envelhecimento, como os quadros neurodegenerativos, como doença de Alzheimer e outros quadros demenciais que também são interferidos aí por fatores de risco modificáveis. Com relação aos não modificáveis, a gente sabe que o sexo masculino... Não modificáveis, não mudam. A suscetibilidade genética e a idade são fatores de risco aí não modificáveis. Um pouquinho básico de anatomia cerebrovascular. E a anatomia cerebrovascular, ela é composta por duas circulações. Uma circulação que a gente chama de circulação anterior, que é a circulação carotídea, e uma circulação posterior, que é a circulação vértebro-basilar. A circulação carotídea, ela vem da artéria subclávia, a gente tem a subclávia gerando a carótida direita, comum direita, e o arco aórtico levando aí a artéria carótida comum esquerda. As artérias carótidas comuns, elas se dividem em interna e externa, e a carótida interna, ela faz um trajeto sinuoso, com um sifão carotídeo, e daí ela entra na base do crânio, formando a porção intracraniana da carótida. E a porção intracraniana da carótida, ela termina das artérias subclávias, as artérias vertebrais se originam, elas entram nos forames transversos das vértebras cervicais, e elas atravessam esses forames, entram na base do crânio, e elas se fundem numa artéria chamada artéria basilar. A artéria basilar dá diversos ramos que vão irrigar a ponte, vão irrigar o labirinto e vão gerar aí a cerebral posterior. A cerebral média, ela se comunica com a cerebral anterior pela comunicante anterior, que é rama anterior, e ela se comunica com a cerebral posterior pela comunicante posterior. Então, nós temos um sistema
articulado e integrado de vascularização arterial que depende do débito cardíaco e depende da perviedade do sistema arterial. Logo, se eu tenho uma obstrução de algum ponto desse vaso, dependendo do grau de perviedade e de débito cardíaco da circulação restante, eu consigo perfundir, manter a perfusão de um tecido neuronal, mesmo com uma oclusão de um determinado vaso. Por isso é importante saber da circulação colateral e saber que essa perfusão depende de débito cardíaco. E débito cardíaco depende de pressão arterial. Por que isso é importante? Porque quando eu tenho uma oclusão arterial aguda, eu tenho uma desregulação transitória de perfusão, e essa desregulação transitória leva a um mecanismo de autorregulação que faz a minha pressão arterial aumentar para aumentar o débito cardíaco e eu manter uma pressão de perfusão dentro do vaso e manter colaterais perfundindo para manter o meu tecido o mais viável possível. Logo, a gente entende que na fase aguda de um AVC, a hipertensão é um mecanismo protetor fisiológico. E tratar de forma agressiva a hipertensão arterial no momento de um AVC agudo é um erro, porque aí eu estou retirando o mecanismo de compensação fisiológica e aumentando a chance de aumentar a minha área de isquemia. Um outro ponto importante da circulação é lembrar que o sistema carotídeo, que gera aí a cerebral média, corresponde a 85% do meu fluxo arterial. Logo, os meus AVCs vão ocorrer mais frequentemente na circulação anterior. E a minha escala de avaliação clínica e radiológica para definição de conduta se baseia na circulação anterior carotídea cerebral média. Então, lembrando um pouquinho aí das nossas topografias, a gente tem a cerebral anterior, ela irriga aí essa porção frontal, medial e alta cortical. A cerebral média, ela irriga a maior parte do parênquima cortical e profundo, pegando núcleos da base, região núcleo-capsular. E a cerebral posterior, ela irriga a região occipital, transição aí parietal e tronco. E a circulação posterior pega a região de tronco. E eu tenho aí os AVCs lacunares, que pegam região cerebral profunda, geralmente acometendo aí a cápsula interna na região núcleo-capsular. Baseado na topografia do meu AVC e na síndrome clínica, a gente tem uma classificação clínica chamada Bamford. Essa classificação, ela coloca os AVCs como LACs, lacunares, PACs, são os parciais de circulação anterior, TACs são os totais de circulação anterior e POCs são os AVCs de circulação posterior. Então, sempre que vocês estiverem diante de um prontuário de um paciente que tiver essa classificação, AVC, Bamford, LACs, NIH, tanto, ictus, tal, a gente está dizendo que foi um AVC lacunar, possivelmente uma síndrome motora pura. Um AVC POX, possivelmente foi um AVC que culminou em ataxia com vertigem e náuseas, e diplopia. E aí a gente tem a síndrome clínica baseado nisso. Aqui uma tabelinha só para a gente entender um pouquinho essa topografia. Quando eu tenho uma oclusão proximal da cerebral média, ramo M1, que é o ramo proximal, eu pego o córtex todo daquela região lateral e a região de cápsula interna. Aí eu vou ter uma perda de força que ela parece muito na região tanto face, pescoço, membro superior, membro inferior, e associado a isso, pegando região cortical, se eu tenho a região dominante, eu tenho uma afasia. Geralmente, AVCs de cerebral média esquerda culminam com afasia. Por quê? Porque a cerebral média esquerda irriga o hemisfério esquerdo, e o hemisfério esquerdo ele é dominante em 90% da população. A cerebral média distal, quando ela é ocluída, eu pego um córtex motor que pega mais uma região onde eu tenho muita fraqueza de braço e pouca fraqueza de perna, ou nenhuma fraqueza de perna. Eu chamo isso de desproporcional, mais braço, menos perna. Quando eu tenho a cerebral anterior, eu pego mais perna do que braço, porque eu lembro do homem deitado de cabeça para baixo, com as perninhas ali na região frontal anterior. AVCs lacunares, que pegam cápsula interna,
Eu tenho os ramos perfurantes, e aí eu tenho uma síndrome motora pura, sem sintomas corticais. E a circulação posterior, eu costumo ter aí sintomas relacionados ao tronco, diplopia, paralisia do olhar conjugado, alteração de sensório, rebaixamento de nível de consciência, hemianopsia, perda de campo visual e outras alterações específicas dessa topografia posterior. Aqui é um gráfico, um desenho, para a gente ver aí essa topografia. Então, uma topografia mais cortical pega mais face, mais perna, polpa, braço. Uma topografia mais subcortical, pegando cápsula interna, eu tenho braço e perna cometido. Uma região de tronco, eu tenho aí visão, diplopia associado. Então, algumas dicas para vocês avaliem a proporção do déficit. Se eu tenho fraqueza só do braço, se eu tenho fraqueza só da perna, ou se eu tenho fraqueza do braço e perna em conjunto. Olha para a boca do paciente na hora que ele sorri, se eu tenho desvio de rima labial, com preservação de terço superior da face, e se junto com esse desvio de rima, eu tenho desvio do olhar para cima, desalinhamento ocular, nistagmo, vertigem, ataxia, porque isso me sugere síndromes posteriores de tronco. Olha para se o paciente tem uma síndrome motora pura, só fraqueza, um NIH baixo. Olha se o paciente tem sintomas corticais, afasia, apraxia, negligência, porque isso sugere acometimento cortical. E sempre aplicar a escala de NIH. Ninguém decora a escala de NIH, não é necessário. Aqui eu coloquei para vocês um resuminho da escala, só para a gente ver o que ela avalia. São itens que avaliam o nível de consciência, se o paciente responde adequadamente mês e idade, se o paciente consegue atender comando adequadamente, abrir e fechar olhos, apertar a mão com a mão que não está parética, o melhor olhar do paciente, se ele consegue movimentar na horizontal, se o campo visual está preservado, se eu tenho paralisia facial, se eu tenho perda de força no braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, ataxia de membro, alteração sensorial, alteração de linguagem, e disartria e alterações de extinção e inatenção. A escala de NIH, ela vai de 0 a 42, sendo 0 nenhum déficit, 42 um déficit gravíssimo, um AVC dos piores possíveis. Então, eu tenho uma escala que vem de um déficit, nenhum déficit, até um déficit mais grave. E o meio do caminho vai graduando a gravidade do meu déficit neurológico. E aí eu consigo classificar o meu AVC em AVC minor, ou um AVC pequeno, quando eu tenho um NIH menor ou igual a 4, ou seja, menor que 5. Um AVC moderado com NIH entre 5 e 24. E um AVC grave, extenso, com NIH maior do que 24, ou maior ou igual a 25. Por que é importante aplicar a escala de NIH? Quando eu tenho um paciente com AVC isquêmico, a minha terapia padrão ouro é a reperfusão. Reperfusão química, reperfusão mecânica. Eu me baseio em indicação e contraindicação pela escala de NIH. Se eu tenho um paciente com AVC minor, um NIH menor ou igual a 4, esse paciente não se beneficia de trombólise química ou de trombectomia mecânica. Alguns casos particulares, a gente acaba trombolizando NIHs muito baixos. Por exemplo, se eu tenho um paciente que canta, o instrumento de trabalho dele é a voz e ele chega com afasia, NIH 3. Se ele não tem nenhuma outra contraindicação para trombólise, eu vou trombolizar esse paciente. Mas eu tenho que particularizar, individualizar a indicação pelo déficit do paciente. Da mesma forma, AVCs muito extensos. AVCs com NIH maior do que 24, a chance do meu paciente evoluir com sangramento, transformação hemorrágica e complicação pela trombólise e trombectomia é muito alto. Logo, eu tendo a não indicar o procedimento. Eu vou definir o ictus do meu paciente. Se eu não sei a hora que o meu paciente passou mal, o ictus vai ser o último horário que ele foi visto bem. Eu vou realizar os dados vitais, nunca esquecer da glicemia capilar, monitorizar o paciente, medir PA, frequência cardíaca, monitorização na urgência, coletar exames laboratoriais e encaminhar o paciente para a tomografia de crânio imediatamente, sem contraste.
Enquanto eu estou encaminhando o meu paciente para tomografia sem contraste, eu aplico a escala de NIH, graduo e checo as contraindicações para trombólise. Se eu tenho terapia endovascular disponível, eu avalio a realização de uma angiotomografia arterial. Eu vou aplicar o NIH para definir a extensão do meu déficit e eu vou checar aí as contraindicações para trombólise. Eu vou incluir o meu paciente com diagnóstico clínico de AVC, eu vou incluir o meu paciente com ictus menor que 4 horas e 30 minutos. Se o ictus for incerto, eu considero a última hora que o paciente foi visto bem. E eu vou incluir pacientes com mais de 18 anos. Eu vou excluir pacientes que tiveram AVC ou trauma nos últimos 3 meses. Paciente que tem um sangramento intracraniano prévio. Paciente com tumor intraaxial. Aqui a gente abre um parênteses porque meningiomas são tumores extraaxiais. Então, geralmente a gente encontra em tomografias com meningiomas, a gente tende aí a não excluir porque não é tumor intraaxial. Tumores gastrointestinais, hemorragia digestiva nos últimos 21 dias, neurocirurgia intraaxial nos últimos 3 meses, paciente com suspeita de hemorragia subaracnoide, rigidez de nuca, rebaixamento de sensório, confusão mental. Se eu tenho suspeita clínica de endocardite infecciosa, eu não trombolizo meu paciente por causa do risco de sangramento. Hipertensão persistente, aquela hipertensão que não melhora com as medidas clínicas, eu também não posso trombolizar. Hemorragia interna ativa. Se o meu paciente tem suspeita de dissecção de aorta, assimetria de pulso, choque cardiogênico associado, eu vou excluir esse paciente. Plaquetopenia, RNI alargado, recebeu um anticoagulante nas últimas 24 horas ou NOACs nas últimas 48 horas e, obviamente, se a minha tomografia de crânio estiver com sangramento ou uma hipodensidade bem definida, eu também vou excluir da terapia trombolítica. Para que serve a neuroimagem, então, na avaliação inicial do paciente na urgência? Primeiro ponto, excluir sangramento. Segundo ponto, definir a área isquêmica. Terceiro ponto, avaliar outras contraindicações para trombólise. Se eu faço uma tomografia de crânio e eu vejo uma hipodensidade, um edema vasogênico, desvio de linha média, uma área central sugerindo um tumor intracerebral, eu não vou trombolizar o paciente. E eu vou graduar o meu déficit através de uma escala chamada de aspects. Eu avalio a cerebral média, a circulação cerebral média. Eu graduo o aspects, começa com 10 pontos. Eu vou topografando as regiões aí, vocês conseguem ver um laranjinha, um amarelo, um azul, a região lenticular, região de núcleos da base, região cortical, rosinha, roxinho e um azul claro. Para cada perda de diferenciação córtico-subcortical, como a gente vê na imagem aí na letra A, na pontinha da seta, eu vou tirar um ponto. Se eu tenho, além da perda da diferenciação córtico-subcortical, uma hipodensidade bem definida, eu tiro 2 pontos para cada região. Então, eu divido aí 5 regiões e aí eu vou reduzindo aí 1 ponto, 2 pontos. E aí eu consigo classificar a extensão da minha alteração radiológica. Meu aspects começa com 10, é uma tomografia que não tem alteração aguda, e aí 9, 8, 7, geralmente a gente não tromboliza com aspects abaixo de 7. E para a trombectomia a gente vai discutir mais à frente, porque isso tem mudado aí os paradigmas recentes com publicações desse ano. Quais são os outros papéis aí da neuroimagem? Eu vou excluir sangramento, já falei. Eu vou avaliar uma angiotomografia. Se eu tenho terapia de trombectomia disponível, eu tenho que ver se eu tenho oclusão proximal, chamadas LVO, que são as oclusões de vasos proximais. Na oclusão de vaso proximal, eu considero a oclusão da carótida interna distal e do ramo M1 da cerebral média. Ramo M2 para frente já não é oclusão proximal. E, obviamente, avaliar a presença de hiperdensidade espontânea, que sugere sangramento e que faz eu ter contraindicação imediata para trombólise e para trombectomia. Qual o outro papel da neuroimagem? Eu tenho a neuroimagem avançada. Aquele paciente que eu não sei que horas que ele passou mal e que ele foi visto bem a última vez há 2 dias atrás. Eu posso avaliar se esse paciente está elegível para trombólise. Se eu tenho disponível uma ressonância onde eu consigo fazer uma difusão em um flare, eu consigo comparar. A difusão, ela avalia a restrição
a difusão pelas moléculas de água. Num edema citotóxico, eu tenho ali as moléculas de água, elas estão entrando no neurônio, inchando o neurônio, e isso faz eu ter uma restrição que, na hora de avaliar a sequência, brilha. Então, a água brilha na difusão. Então, o edema citotóxico inicial, que é o que acontece no começo do AVC, brilha na difusão. No FLAIR, eu tenho alteração estrutural sequelar, depois de necrose neuronal. Então, se eu tenho o que a gente chama de mismatch difusão FLAIR, que é alteração na difusão sem alteração no FLAIR, eu sei que esse paciente tem um ictus de menos de 4 horas e meia, e eu posso trombolizar esse paciente. Existe um outro método de imagem avançada, que é o método de perfusão. O método de perfusão, ele é ainda mais interessante, porque nele eu consigo avaliar o local isquêmico, o núcleo isquêmico central, que é esse rosinha, e eu consigo avaliar toda a região que está sofrendo com isquemia, mas que ainda está viável, a área de penumbra. E aí eu consigo ver o mismatch difusão, perfusão, ver a área de isquemia, penumbra. As terapias, as imagens avançadas, os métodos de imagem avançada, ressonância e principalmente a perfusão, não são disponíveis no pronto-socorro no geral. Então, os estudos atuais, eles têm discutido o papel dessas neuroimagens e como elas realmente interferem na condução do paciente com AVC agudo. E isso tem mudado muito aí o paradigma no tratamento. Bem, falando um pouquinho de terapia de reperfusão química. Meu paciente, ele está incluído para trombólise, ele é elegível para trombólise, ele não tem contraindicações para trombólise. Logo, eu vou proceder com a trombólise. O medicamento que a gente utiliza para realizar a trombólise no nosso paciente é a alteplase. A dose da alteplase é 0,9 mg quilo endovenoso, numa dose máxima de 90 mg, onde eu faço 10% em bolos e o restante corre em 1 hora na bomba de difusão contínua. Existem riscos relacionados à transformação hemorrágica e como que eu consigo ver isso clinicamente? Durante a infusão da trombólise, eu aplico o NIH do meu paciente de 15 em 15 minutos. Pelo menos 3 NIHs aplicados durante a trombólise. Se o meu paciente começa a trombólise com NIH de 10, depois de meia hora infundindo o trombolítico, o NIH do paciente vai para 14, 15, ou o paciente rebaixa o sensório, piora déficit, eu tenho que interromper a trombólise imediatamente e realizar uma nova tomografia de crânio. E se o paciente sangrou, eu tenho que avaliar reversão do sangramento aí com crio precipitado. A trombólise com alteplase, ela acontece ao longo de 1 hora, certo? Recentemente, esse ano aí, foi aprovado e consolidado nos Estados Unidos o uso da tenecteplase para trombólise arterial nos pacientes com AVC agudo. Qual é a vantagem da tenecteplase em relação à alteplase? A tenecteplase é um bolus único, onde eu faço um cálculo de dose de 0,3 mg quilo endovenoso, no máximo de 25 mg, e eu faço um bolus único em 5 segundos. E eu realizei a trombólise do meu paciente. A vantagem é não precisar de terapia de infusão aí durante 1 hora. Outra vantagem, se o meu paciente é elegível para trombectomia, ele tem oclusão de vaso proximal e eu estou correndo trombolítico, eu corro trombolítico em bolos, aciono a hemodinâmica e levo meu paciente para a hemodinâmica para proceder aí a trombectomia mecânica. E no Brasil, tem vários centros de estudo aí avaliando a eficácia da tenecteplase na nossa população brasileira, e em breve devem sair as publicações aí padronizando o uso da medicação também aqui no Brasil. Então, a gente está esperando aí com bastante expectativa a inclusão da tenecteplase na terapia do AVC agudo aqui no nosso meio. Bem, uma outra forma de tratar o meu paciente com reperfusão é retirar o êmbolo, o trombo que está ali ocluindo o vaso. Então, eu tenho a reperfusão mecânica, a trombectomia mecânica. A trombectomia mecânica ela é indicada para AVCs com ictus com menos de 6 horas, com oclusão de vasos proximais, visto na angiotomografia, carótida distal e cerebral média, ramo M1. Eu tenho uma diferença aí de trombectomia em relação à circulação anterior e posterior, e
Inicialmente, eu tinha indicação de trombectomia até 6 horas. Depois veio o que a gente chama de janela estendida, de 6 até 24 horas. E aí nós temos 2 estudos famosos, que é o estudo Down e o Diffuse, que incluíram o protocolo de perfusão para avaliação de penumbra e área isquêmica nos pacientes com AVC com mais de 6 horas. Qual é o raciocínio? Eu tenho uma região isquêmica central, o core isquêmico, o núcleo isquêmico central, e eu tenho a região de penumbra, o tecido que eu tenho viável. Se eu tenho uma quantidade de tecido viável grande e uma área isquêmica pequena, eu consigo desobstruir aquele vaso ocluído e salvar a minha área de penumbra. E aí nós tivemos aí, quando esses estudos foram publicados, o Down veio com um dado revolucionário, que o desfecho clínico funcional em 90 dias dos pacientes que foram submetidos à trombectomia mecânica com janela estendida através do protocolo de perfusão, tiveram um NNT de 3, e é um dos melhores NNTs que a gente tem na medicina. Nesse protocolo de estudo, eles incluíram a perfusão. E isso já tem alguns anos. Tem alguns guidelines que ainda incluem esses critérios do Down e do Diffuse para indicação de trombectomia para janela estendida, mas o que eu quero trazer para vocês de novidade é que ano passado saiu uma revisão sistemática e esse ano outra revisão sistemática reforçou as evidências de que a perfusão é um método avançado, ótimo, ela avalia muito bem a área de penumbra que eu consigo salvar, ótimo, porém ela é cara e ela é indisponível em vários serviços no mundo e no Brasil. E aí, o que eles começaram a avaliar? As indicações de trombectomia mecânica com janela estendida nos pacientes que não foram submetidos à perfusão, porque não tinha disponível. Foram submetidos a uma TC de crânio com angiotomografia. E os resultados foram animadores. Os resultados mostraram que a perfusão foi superior, dado favorável para a perfusão, desfecho de mortalidade. Possivelmente porque eu avalio melhor a minha área de penumbra. Se eu tenho pouca área de penumbra e muito tecido isquemiado, eu tenho um tecido que vai sangrar mais, um risco maior de sangramento. Sangrou, geralmente são sangramentos catastróficos e o paciente evolui para óbito. Então, eu consigo estudar melhor o meu parênquima com a perfusão. Mas na indisponibilidade da perfusão, eu consigo avaliar TC com anjo e eu consigo indicar a Trombec com melhora de desfecho funcional, desfecho clínico, até mesmo índice de sangramento assintomático e melhor ranking possível e um ranking aí funcional, que a gente considera até 3, que é o paciente que deambula com apoio. E existe um outro grupo de pacientes, que é um grupo LAGCO, que é um grupo com muito tecido isquemiado definido na tomografia já. Aquele aspects já muito isquemiado, um aspects menor que 5. Geralmente o LAGCO é o aspects 3 a 5. E até mesmo nesses pacientes, a TC com a anjo foi favorável para a indicação de trombectomia com bom desfecho clínico e funcional. Então, a informação aí que a gente tem é que a terapia de reperfusão, utilizando o método de imagem de perfusão, já não é mais essencial. Quais são os cuidados que eu tenho que ter no paciente pós-trombólise, pós-reperfusão? Eu tenho que manter os níveis pressóricos rigorosos dentro de 24 horas, evitando PA acima de 180, acima de 105, pelo risco de transformação hemorrágica. Eu vou evitar fazer punção intraarterial, sondagem vesical e sondagem nasentérica nesses pacientes nas primeiras 24 horas. Eu não vou administrar heparina ou antiagregante nas primeiras 24 horas. Eu vou realizar uma TC de crânio pós 24 horas ou antes, se eu tiver piora clínica. E aí, se eu não tenho transformação hemorrágica, eu consigo introduzir antiagregante, profilaxia de tromboembolismo aí venoso. E eu vou manejar as possíveis complicações, sangramento, hipertensão intracraniana, ter uma equipe de neurocirurgia disponível para auxílio, caso seja preciso uma drenagem de hematoma, caso seja preciso uma craniectomia descompressiva, uma colocação de DVE, cuidados neurointensivos. Aqui a gente tem só um exemplo de um método avançado de imagem, perfusão. Na perfusão eu consigo ver aí rosinha a área isquemiada e em verde a área de penumbra, onde eu consigo salvar.
Eu calculo o volume isquêmico, eu calculo o volume na penumbra e eu calculo aí a relação para definir se tem muito tecido viável ou não. Isso é terapia avançada com perfusão, método de imagem avançado, método que foi incluído nos estudos pivotais, que atualmente têm sido dispensados em indicações aí inequívocas para trombectomia. Aqui são um exemplo de um paciente submetido à trombectomia. Eu tenho oclusão proximal, carótida distal e ramo proximal de M1, faço uma angiografia intraprocedimento, retiro, né, retiro ali o trombo que está obstruindo o vaso e faço um pós com reperfusão e avaliação aí da área isquêmica que fica posteriormente. Bem, com relação à circulação anterior, quais são os pacientes que são elegíveis para trombectomia mecânica, caso ela esteja disponível? Pacientes com aspects na tomografia maior ou igual a 3, logo, aspects menor que 3, eu não indico procedimento. NIH maior ou igual a 6. Com lesão, com oclusão proximal vista na anjo, em um paciente com ranking prévio preservado. No caso de circulação posterior, eu tenho classificações específicas de aspects para isso, e geralmente eu incluo o paciente com NIH mais alto, acima de 10. E eu tenho que ter uma oclusão de basilar ou de vertebral, estendendo para basilar. Se eu tenho uma oclusão já de ramo distal da basilar, indo para cerebral posterior, eu já tendo a não indicar a trombec de circulação posterior. Bem, quais são as ponderações que a gente tem para fazer, então, em relação aos avanços do tratamento? A tomografia por perfusão, ela passa a não ser mais essencial para a indicação, para a inclusão dos pacientes na trombectomia mecânica. O objetivo é incluir cada vez mais pacientes elegíveis para trombólise, para trombectomia mecânica, para que cada vez mais pacientes tenham condições de serem submetidos à terapia que muda o prognóstico do paciente. Os estudos pivotais incluíram a perfusão, mas atualmente a revisão dos estudos tem retirado a necessidade do exame. E esse estudo que saiu esse ano agora, saiu esse mês, da trombectomia para os AVCs extensos. Aquele paciente que já chega com um AVC muito bem definido, large core, com aspects 3 a 5 e que tem oclusão. Até nesses pacientes, a trombectomia foi superior à terapia clínica otimizada na melhora de desfecho clínico funcional. Por meio dessa revisão, a gente conseguiu ver isso aí. Então, eu tenho que ter algumas ponderações aí. Se eu tenho um paciente com contraindicação para trombólise, uso de anticoagulante oral recente, suspeita de endocardite infecciosa, eu considero ir direto para a trombectomia mecânica. Se eu tenho um paciente com oclusão de vaso proximal e um aspect de 0 a 2, eu vou individualizar, a chance de indicar o procedimento é menor pelo risco. Se eu tenho uma região isquêmica, com uma região de penumbra interessante, e o paciente já tem mais de 24 horas, e eu tenho oclusão proximal, ponderar se compensa fazer a trombec. Se eu tenho lesão proximal e um AVC pequeno, minor, geralmente a gente não faz a trombec, mas fica aquela questão. Eu tenho uma oclusão proximal, o AVC está minor, ele vai claudicar déficit, então posso avaliar, retirar aquele trombo. E se eu tenho uma M2 aí dominante ocluída no paciente com NIH maior do que 10. Aí tem a questão de não ser ramo proximal. M2 já é um ramo que começa a ser um ramo intermediário distal. A técnica endovascular já começa a ficar mais difícil, mas eu posso ponderar também. Bem, aqui tem um fluxograma retirado do UpToDate, atualizado esse ano aí, e eu gostaria só enfatizar o que eu grifei. Nesse fluxograma, a difusão com perfusão ou terapias de perfusão já não é considerada essencial para indicação de trombectomia mecânica, caso meu paciente seja elegível para tal e eu tenho disponibilidade do tratamento. Bem, qual é o tratamento clínico otimizado que a gente tem que fazer num paciente submetido a trombólise, trombectomia, ou mesmo nos pacientes que não foram submetidos a nenhuma dessas duas terapias? Eu preciso de uma equipe multidisciplinar treinada e capacitada. Eu inicio a minha antiagregação plaquetária, AS isolado ou combinado com clopidogrel em casos de AVC minor, estatina de alta potência,
Profilaxia de tromboembolismo venoso, lembrando que antiagregação e profilaxia de TEV, se eu trombolizei o paciente, eu tenho que esperar 24 horas. Caso eu não tenha trombolizado o meu paciente, eu já instituo essas terapias ali na abordagem inicial. Prevenir broncoaspiração, eu preciso de fonoaudiólogo, eu preciso de fisioterapeuta, prevenir infecções e outras complicações, controlar outros fatores de risco e entender qual foi o mecanismo do AVC do meu paciente. E aí, entre os mecanismos do AVC, tem um estudo aí que investigou a causa de AVC dos pacientes, que é o estudo TOAST. E a gente usa esse algoritmo para investigar a causa. A gente inclui o paciente em 5 grupos. Paciente que tem AVC por aterosclerose de grandes vasos, paciente que tem AVC por cardioembolismo, paciente que tem AVC por oclusão de pequenos vasos, paciente que tem outras causas, como dissecção, vasculite, trombofilia ou infecções, e pacientes de causa indeterminada, os chamados ESOS, onde eu tenho a propedêutica realizada acima sem alterações. Eu tenho que incluir meu paciente em algum desses grupos e o tratamento, o controle de fatores de risco, se baseia na causa. Se eu tenho aterosclerose, eu vou usar antiagregante. Se eu tenho cardioembolismo, eu vou usar anticoagulante. E aí o perfil de anticoagulante, eu dependo aí de outras questões clínicas do paciente, que ficaria aqui muito extenso para a gente discutir nessa abordagem de urgência. Bem, por fim, os meus take-home messages para a gente discutir aqui são que o AVC é um problema de saúde pública, o tempo decorrente do atendimento inicial é fundamental no desfecho clínico em 90 dias do paciente, seja déficit funcional incapacitante grave, leve, discreto ou nenhum déficit incapacitante. Cada vez mais os pacientes têm saído com déficits cada vez menos incapacitantes, e isso é muito interessante de ver. A glicemia capilar, dados vitais e ETC de crânio são indispensáveis e devem ser realizados o mais rápido possível. A escala de NIH é fundamental para graduar a extensão de déficit e indicar ou contraindicar procedimentos. Eu vou sempre abordar o meu paciente para otimizar a terapia de reperfusão. A trombólise venosa com alteplase, lembrando que a tenecteplase em breve estará validada. A trombectomia mecânica está cada vez mais disponível, está no rol do SUS, não tem todos os hospitais ainda SUS, mas a gente tem expectativas de que cada vez mais hospitais entrarão aí no pacote da trombectomia, e os estudos de perfusão não são essenciais, e isso dispensa o encarecimento, né, da terapia de reperfusão mecânica por causa dos métodos de imagem avançado que são caros e indisponíveis. A equipe multidisciplinar em um cuidado em ambiente voltado ao paciente com AVC, com reabilitação adequada, melhora o prognóstico e o ganho funcional do paciente e é fundamental aí para a reabilitação clínica e reinserção desse paciente no mercado de trabalho e contribuinte aí do nosso sistema social e financeiro que a gente tem aí, que tem que ter em mente como gestão em saúde. Essas foram as questões que eu queria passar para vocês e eu fico à disposição aí para caso alguém tenha alguma dúvida. Muito obrigado pela aula, foi fantástica e totalmente direcionada para a nossa realidade, né? Então, eu vou trazer um questionamento aqui que no dia a dia do pronto-socorro sempre aparece. É aquele paciente que ele chegou, idoso, 92 anos, nós avaliamos, classificamos, ele tem indicação de fazer alteplase. E aí, a idade é ou não é uma contraindicação? Ótima pergunta. Os pacientes têm vivido cada vez mais. Nós estamos lidando com pacientes longevos e funcionais, pacientes robustos. Se o paciente de 90 anos, robusto, chega com déficit neurológico agudo e ele preenche critérios para trombólise e ele não tem contraindicações para trombólise, a não ser a idade, o que a gente tem feito hoje é conversar com a família, alinhar as expectativas, comunicar sobre os riscos que a gente já faz com todos os pacientes e a tendência é proceder com a trombólise. E com segurança a gente consegue ter respaldo e cada vez mais a gente... Pacientes com menos de 18 anos é um pouco mais complicado. Agora, antes era 18 anos até 85 anos. Agora é 18 anos a idade mínima e a idade máxima individualizar. É o nosso paciente, né? É. Vamos lá, o Vitor está fazendo um questionamento. Gente, apareceu para mim aqui, eu não sei se apareceu para vocês, que a aula vai encerrar. Eu não sei o que está acontecendo hoje, que a gente tem tempo aberto, falou que vai encerrar em 5 minutos.
mas vamos discutindo. E qualquer coisa também, podem nos acionar via Live Médica, a gente direciona para o doutor e volta. Doutor, eu te peço desculpa porque foi alguma coisa no gerar o link. Não. Normalmente a gente gera com 2 horas e meia. Sim. Mas, Vitor, pode terminar. Vitor estava digitando. Qualquer coisa eu posso fazer por aqui, tá me escutando? Pode, melhor ainda, pode ser. Ô, A Jéssica, gente boa ganha noite, tempo. viu? Obrigado pela aula. Uma dúvida que eu tenho é numa unidade de pronto atendimento ou uma cidade de poucos recursos, né? Uma paciente, exemplo, né, que a gente usou, idosa, apresenta apenas uma disartria, sem desvio de rima, sem perda de membro superior ou inferior, fez uma TC aparentemente sem desvio também de comissura, sem sinal de sangramento, mas ainda mantém essa questão de uma disartria, né, esse desvio de rima também. Se a gente aplicar o NAES e ela apresentar menor que 5, sendo um AVC minor, por exemplo, indica da gente manter essa paciente na enfermaria para mais investigações, principalmente com neuro, ou a gente pode liberar com essa conduta ambulatorial? Essa pergunta é uma pergunta bem interessante, porque a gente não tem disponibilidade de neurologia em todos os serviços. E assim, por exemplo, Belo Horizonte, que é uma capital, a gente tem hospitais que neurologista não fica disponível o tempo todo. Então, o que a gente sempre preconiza? Fazer uma investigação clínica, então pelo menos um ecocardiograma, um eletrocardiograma, um Doppler de carótidas, para ver se tem alguma causa aí evidente para esse AVC. Não tendo, o restante da propedêutica pode ser feita ambulatorial e o encaminhamento para o neuroambulatorial, para não postergar o tempo de internação desse paciente. Se é um AVC minor e o eco, Doppler e eletro não tem nenhuma causa mais grave que precisa de abordagem a nível hospitalar, é tranquilo de liberar essa paciente. Mas eu não liberaria sem pelo menos um eco, um Doppler e um eletrocardiograma. Não, beleza. Obrigado, viu? Nada. Tem alguma outra dúvida, algum outro questionamento? Aí pode ser aqui direto na discussão. Acho que não. Doutor, muito obrigada. Nada. Qualquer dúvida, galera, estamos à disposição. Ótimo, E eu também fico à disposição. encaminharemos posteriormente os certificados. Boa noite. Boa noite. Obrigada.